Olá meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo na maquiagem, que é pincéis. Sim, eles são as ferramentas mais importantes para a gente poder se maquiar. Então se você quiser saber tudo sobre pincéis, vem comigo. Primeira coisa pra gente falar sobre pincéis, antes de entrar nos quesitos, né, sobre base, pincel de pó, pincel de blush, pincel de contorno e tudo mais, nós precisamos entender o que é um pincel, para que ele serve, como é que ele funciona, do que ele é constituído. Então, conhecendo a ferramenta, nós podemos aplicá-la e utilizá-la da melhor forma. Os pincéis, eles têm basicamente dois tipos. O que difere são as suas cerdas. Nós temos os pincéis de cerdas sintéticas e os pincéis de cerdas naturais. Qual a diferença entre eles? A composição dessas cerdas. O pincel de cerda sintética, ele é constituído geralmente de algum fio, como se fosse fio de nylon ou coisas do gênero. E aí vai mudando a tecnologia, cada vez melhorando. Então ele é uma fibra sintética, uma fibra feita em laboratório, a partir de plástico, de borracha, etc e tal. O pincel de cerdas naturais é constituído por cerdas naturais, orgânicas, ou seja, vindas de algum ser vivo. Então, geralmente, utiliza-se alguns pelos de alguns tipos de animais para fazer esses tipos de pincel. E por que é importante a gente conhecer essa diferença? Porque o pincel de cerdas sintéticas serve para uma coisa e o de cerdas naturais serve para outra. Não que um não possa acabar sendo utilizado para a função do outro, mas o ideal é que eles sejam mais utilizados para a função a qual eles foram desenvolvidos. Por quê? Corre o risco de você danificar o seu pincel ou de não ter a eficácia dessa ferramenta na hora do seu trabalho. Vou explicar para vocês a composição certinha para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, então vamos lá. O pincel de cerda sintética, ele é constituído por uma cerda lisa como essa daqui. Então imagine que esse daqui fosse o pelinho do nosso pincel sintético. E em contrapartida, nós vamos ter então a cerda, né, o fio ou a fibra do pincel natural, que não é lisa como o sintético. Ela possui algumas escamas, como assim a gente pode chamar, iguais às escamas do cabelo, porque querendo ou não, né, é um fio de um pelo natural. Então ela é escamada dessa forma aqui, ao longo dessa fibra, ao longo desse fio. Consecutivamente, o fato delas serem dessas formas diferentes faz com que o tipo de produto que elas sejam específicas também mude. Por quê? Se nós temos uma fibra que é extremamente lisa, logo a aderência a essa fibra é menor. O que cair aqui vai escorregar muito mais fácil. Então, se eu pingo uma gota de algum produto que é líquido ou cremoso, este produto vai se depositar e escorrer ao longo deste fio. Então, se eu pingo aqui no pontinha, ele vai escorrer até mais ou menos na metade. Sendo assim, dessa forma, quando essa fibra entrar em contato com a nossa pele, o que acontece? Como esse produto líquido ou cremoso escorre de maneira mais fácil, ele vai então escorregar do pincel e se depositar na nossa pele de uma maneira bem mais prática. Porque já que a aderência da cerda é menor, então a aderência do produto na cerda vai ser menor também. Dessa forma faz com que mais produto saia do pincel e se acumule na pele. Consecutivamente, você tendo um maior aproveitamento de produto e uma maior qualidade da aplicação deste produto. Quando nós usamos o pincel de cerda naturais, nós já utilizamos para um outro tipo de produto, um veículo diferente de produto, que seriam produtos em pó. Por quê? Com este pincel, por possuir essas escamas, ele possui uma aderência maior, o atrito dele é maior. Quando eu deposito o pó, que é um veículo muito mais solto, muito mais leve e com menor aderência, o que acontece? Esse pó, ele começa a se depositar nas escamas da nossa cerda, o que vai garantir que ele seja transportado do pincel até a pele. Então, quando essa fibra entrar em contato com a nossa pele, ela vai depositando aos poucos a camada de pó conforme foi soltando o pó das escamas
desse pincel, fazendo com que a aplicação de todo o conteúdo do pó que foi pego seja feita na pele de uma forma mais uniforme e espalhada, não deixando acumular num único ponto. Logo, então, o pincel de cerdas sintéticas deve ser utilizado para produtos líquidos e cremosos e o de cerda natural para produtos em pó. O que aconteceria se nós utilizássemos eles de forma invertida? Aconteceria o seguinte: se eu tentasse usar um pó com um pincel de cerdas sintéticas, qual seria o problema? Quando esse pincel fosse entrar em contato com a nossa pele, a aplicação não seria tão perfeita, pelo seguinte motivo. O pó, ele é um produto muito mais solto, de menor aderência e muito mais fácil de você movimentar com ele. Ele não se adere e não fixa tão bem. A fibra do pincel sintético também tem uma menor aderência, porque ela é inteiramente lisa. Logo, se eu tenho um produto de menor aderência com uma cerda de menor aderência, um não vai se fixar no outro. A aderência entre os dois vai ser menor. Dessa forma, enquanto eu tentar levar o produto para minha pele, muito desse produto vai cair ao longo do processo. Eu não vou conseguir transportar uma quantidade de produto adequada. E quando eu for depositar na pele, o restante que ficou acumulado vai cair todo de uma vez em uma região pequena, em uma região específica, não fazendo uma aplicação uniforme e não depositando de forma espalhada por toda a pele. Ou seja, eu vou desperdiçar produto e não vou ter um aproveitamento total do produto, porque eu vou acumular em uma região só e não vou conseguir espalhar ele por toda a pele. Por isso que nós temos um problema com a aplicação de pó com cerdas sintéticas. Quando a gente fala de cerda natural e tenta aplicar produtos líquidos ou cremosos em um pincel com cerdas naturais, o produto líquido ou cremoso, ele possui uma aderência bem maior. Assim como o pincel de cerdas naturais, que possui uma aderência maior devido às suas escamas também. O que vai acontecer? A camada de líquido ou de algum outro produto cremoso que for sendo depositado, vai começar a acumular e aderir nas escamas deste pincel, de uma forma que não seja depois tão fácil tirá-la. Então, quando nós formos aplicar na nossa pele esse produto, nem metade do que foi pego pelo pincel vai ser transferido para a nossa pele. Pouca quantidade vai ser aproveitada. E você não vai conseguir também espalhar muito bem. Vai ficar meio desuniforme, vai ficar uma coisa um pouco segmentada. Porque o pincel, da mesma forma que ele tem uma dificuldade muito maior em retirar o produto daqui devido à aderência forte tanto do cerda quanto do produto, conforme ele foi tentar espalhar esse produto na pele, também vai acontecendo uma reabsorção. Então, conforme ele tenta depositar, ele também adere novamente um pouco do produto. Então, você também não tem uma aplicação adequada nem eficaz e acaba desperdiçando o produto, porque muito do produto, em vez de cair para fora, fica aderido na cerda do pincel. Então, este é o problema de você tentar utilizar um produto em pó com uma cerda sintética e um produto líquido ou cremoso numa cerda natural. Você não tem um aproveitamento. Os pincéis de cerda naturais, quando começamos a utilizar, se percebeu que ele tinha uma melhor aplicação com produtos em pó realmente. E assim a tecnologia foi desenvolvendo e foi desenvolvido um pincel de cerdas sintéticas justamente para poder aplicar produtos líquidos e cremosos, onde víamos uma dificuldade com essas cerdas aqui. Por isso que dessa forma é um problema. Então não seria a forma correta de utilizar esses pincéis. Qual seria então a forma correta? Nós utilizarmos produtos líquidos e cremosos com um pincel de cerdas sintéticas e produtos em pó com um pincel de cerda natural. Essa seria a maneira correta de utilizar. Porque aí você tem a melhor desenvoltura da sua ferramenta e o melhor aproveitamento e aplicação do produto, tanto para um pincel, tanto quanto para o outro. Sendo dessa forma uma aplicação eficaz, eficiente e de alto aproveitamento e de boa qualidade de acabamento. Entendeu? Fácil diferenciar agora, simples, dá pra saber então como é que funciona esses pincéis e o porquê cada um tem que ser utilizado, né? O pincel de cerda sintética para produtos cremosos e o pincel de cerdas naturais para produtos em pó. Uma outra característica importante pra gente saber como utilizar os nossos pincéis é a densidade do pincel. O que significa isso? Quanto mais denso o pincel, mais cerdas ele possui. Ou seja, é um pincel com maior quantidade de pelo, ele é mais
fofo, ele é bem cheio, bem cheio. Um exemplo, este pincel meu aqui, ele é extremamente denso. Ele tem muitas cerdas, como vocês podem ver, muitas, e ó, ele é até duro. Eu tento mexer com ele e você sente uma dificuldade um pouco. Então ele é um pincel bem denso. Quando eu aperto aqui também, ó, os pelos, como tem muito, há uma dificuldade em dobrar. Ele é um pincel ótimo então para polimento. Quanto maior a densidade, mais polimento você vai ter, porque você tem uma quantidade de cerdas maior. Então ele é um pincel muito bom e resistente para espalhar coisas, ainda mais que elas sejam cremosas. Agora olha a diferença desse outro pincel aqui. Esse é um pincel já menos denso, ele é mais fofo, ele é mais maleável, né? Eu consigo dobrar as cerdas dele. Quando eu pressiono em algum lugar, ele dobra, como vocês podem ver, e a quantidade de fios é menor. Não é tão cheio quanto aquele. Ou seja, com esse pincel eu consigo um resultado melhor em varrer o produto, em esfumar um produto, em dar um acabamento mais delicado. Então se eu preciso espalhar algo mais grosso, tem que ser um pincel mais denso, porque ele aguenta fazer isso. Esse daqui ele não ia conseguir espalhar um produto mais denso, por exemplo. Agora, se eu preciso de um acabamento mais delicado, esse pincel pode acabar sendo muito bruto para isso. Então, esse se torna melhor. Então, é importante a gente conhecer a densidade também para esses fatores. Às vezes você vai lá, passa uma base bastão no seu rosto e tenta espalhar horas com esse pincel, não consegue e não sabe por quê. Acha que o pincel é ruim ou a base que é ruim. Na verdade, você está usando o pincel errado. O pincel é bom, a base é boa, mas um não serve para o outro. Aí você vai espalhar com desse e tem um acabamento perfeito. Acontece da mesma forma se você quiser fazer, por exemplo, um contorno e precisa deixar ele bem esfumado, bonito, para sair numa foto, e você tem que espalhar com isso. Ou você vai marcar demais, ou você vai retirar o contorno e espalhar no rosto inteiro, porque ele é muito bruto para esse processo. Para ter um acabamento mais delicado, tem que ser um pincel desse. Entenderam a diferença? Já dentro disso, eu acabei de falar para vocês sobre maciez do pincel e flexibilidade, que são outros dois fatores importantes. Por quê? Às vezes nós temos pincéis que eles não são tão flexíveis. Por exemplo, esse meu aqui, ó. Ele é um pincel língua de gato, de cerda sintética, mas ele não dobra assim tão fácil, ó. Ele é mais duro, vocês conseguem reparar que as cerdas vêm todas juntas? Agora, um outro que eu tenho igual, ele é bem mais maleável. Olha como as cerdas todas, olha como elas dobram. Muito mais fácil. Conseguem reparar essa diferença? Por que é importante também essa característica no pincel? Porque quanto menos maleável ele for, menos flexível ele for, mais duro, mais rígido, significa que você consegue espalhar então produtos cada vez mais densos e ter um acabamento e depositar produto de uma forma muito melhor. Porque ele não vai dobrar, então ele vai te ajudar a pôr aquele produto ali, dar uma espalhada, então ele vai ser ótimo para isso. Se já é um pincel muito flexível, talvez você precise colocar mais força para isso acontecer e o pincel vai dobrar. E quando ele dobra, ele vai causar ranhuras então, porque ele não está sendo utilizado na ponta. Ele começa a ser utilizado aqui no meio. Então isso também pode prejudicar o acabamento da sua maquiagem. Por isso que é importante utilizar pincéis que são mais flexíveis para trabalhos que sejam mais delicados. Quanto mais delicado for o pincel, ou seja, menos denso, menos flexível e mais macio, melhor é para trabalhos mais delicados, de esfumar, de acabamento. Quando a gente precisa de um trabalho mais pesado, como passar uma base mais grossa, mas deixar um acabamento mais polido, espalhar um produto que é um pouco mais difícil, ou um produto cremoso, a gente precisa de um pincel que aguente melhor, que segure melhor esse processo. Então um pincel que seja mais denso, menos flexível e também assim, a maciez desse pincel vai depender do tipo de produto que você está aplicando. Quanto mais macio para produtos líquidos, melhor. Quanto menos macio, mais denso para produtos cremosos, melhor. E aí entrando no quesito maciez, nós podemos sim ter produtos para espalhar base, por exemplo, que são macios. Como, por exemplo, esse pincel aqui, que é um Kabuki Dual Fiber, tá? Ele tem dois tipos de cerdas. A mais escurinha é a cerda natural e a mais clarinha são as cerdas sintéticas. Ele é um pincel de polimento. Ele é extremamente fofinho, como vocês podem reparar. Ele é até arredondado. Olha aqui, ele é bem arredondadinho, o topo dele. E ele serve para você poder dar aquele polimento, aquele acabamento bonito para base, por exemplo. E pode ser utilizado para isso. Mas ele também vai ser muito interessante para você dar um polimento em pó. Apesar dele ser sintético, porque ele tem as duas fibras. Então você consegue ter um acabamento muito bonito. E ele é bem fofo para isso, então ele é excelente. Um outro tipo de pincel geralmente fofo, como que a gente encontra, são esses pincéis de pó. Que são bem grandões, densos, bem densos e bem abertos, bem fofos mesmo. Eles são bem macios. Eles servem justamente para você poder espalhar todo o pó no seu rosto, pegar uma parte bem maior, deixar um acabamento mais polido, muito mais esfumado, ou seja, aquele acabamento perfeito. Da mesma forma que nós vamos ter então pincéis de blush, que são assim, esses pincéis que são mais do formato língua de gato, porém eles são bem mais fofos, bem mais macios e flexíveis, olha isso. Olha a diferença. Excelente para aplicar um pó,
ou uma versão menor para você aplicar um blush, na diagonal chanfrado, olha. São de diversos formatos. O importante é a gente conhecer essas características, porque a gente sabe onde aplicar esses pincéis. Então a gente entendendo e conhecendo o tipo da cerda do pincel, sua densidade, maciez e flexibilidade, nós sabemos onde eu posso utilizar esse pincel, com certeza. Então por isso que eu achei importante trazer para vocês esse primeiro apanhado aqui geral sobre pincéis, o princípio básico do como eles são constituídos, todas as características que nós já conversamos aqui, para vocês não serem enganados e saírem comprando pincéis que é para uma função e na verdade ele não cumpre com a função. Então assim vocês entendem como é que funciona a ferramenta e vão lá e compram a ferramenta certa. Porque às vezes a empresa ela desenvolve um pincel e fala, olha, esse pincel ele é destinado para os olhos, para a sombra. Só que se você conhece o tipo de pincel, olha, é um pincel que ele é de cerdas naturais, então ele é realmente para veículos de pó. Qualquer veículo em pó. A parte da sombra aí tá certo. Ele é pequenininho, como esse daqui. Vamos dar um exemplo. Ou seja, para a área dos olhos tá bem tranquilo. Mas eu preciso desse pincel só para esfumar meu olho? Não. Eu posso usar esse pincel para esfumar o olho, para fazer um contorno mais marcado, para afinar a lateral do nariz, para passar um pó em regiões mais delicadas do meu rosto, até mesmo para depositar um iluminador se eu quiser. Eu posso usar esse pincel para várias coisas. A empresa sugere que você utilize ele para determinado fim, mas você pode utilizar ele para outros, tá? Nada impede. Conheço meu produto, eu sei a ferramenta, eu sei o que ele é. Já sei se ele é de cerda natural ou sintética, qual é a densidade, qual é a maciez e qual a flexibilidade. Então, dentro dessas características, eu uso ele onde ele for cabível e onde ele for funcional. E aí você não sai comprando trocentos pincéis achando que existe um pincel específico para cada coisa. Então, agora, para eu ajudar vocês a escolherem qual seria o melhor tipo de pincel para base, para corretivo, para pó, para blush, para iluminação e tudo mais, eu vou montar uma série aqui no canal que é tudo sobre pincéis. E cada semana eu vou pôr um vídeo específico de um tema. Então hoje a gente vai falar tudo sobre pincéis de base. Na semana seguinte, tudo sobre pincéis de pó. Tudo sobre pincéis de sombra, iluminador, blush e assim por diante. Porque aí eu dou o máximo de informações para vocês dentro de um tema específico. É mais fácil para vocês encontrarem depois aqui no canal, para vocês não se perderem. E não fica um vídeo muito grande, fica um vídeo específico. Tá, eu quero saber qual é o pincel de base. Eu preciso comprar um pincel de base, não sei. Vai lá e assiste. O que não pode acontecer é você assistir aqueles e deixar de assistir esse. Afinal de contas, aqui eu explico para que serve cada tipo de pincel. E aí não corre o risco de você chegar numa loja e comprar um pincel de cerda natural para utilizar num produto cremoso e um pincel de cerda sintética para utilizar no pó, porque você vai ter aquela dificuldade. E pode ser que não dê certo. Eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho, fácil para vocês entenderem. Qualquer dúvida que tiverem, podem comentar aqui para mim. Eu respondo com o maior prazer. Curtam, por favor, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso é muito importante, muito legal. Pode divulgar para todas as amigas, para elas também economizarem dinheiro, saberem qual o pincel ideal para comprar, entender tudo sobre essa ferramenta importantíssima na maquiagem. Um beijo e até os próximos vídeos dessa série. Obrigado por assistirem e tchau!